Oi, gente, eu sou a Amanda, primeira vez aparecendo aqui no canal, e hoje eu tô aqui com a Raquel, nossa convidada que está estudando numa boarding school lá na Letônia, e ela vai contar um pouquinho pra gente como tá sendo essa experiência. Oi, gente, meu nome é Raquel, eu tenho 17 anos, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E, enfim, eu estou aqui na Exupery International School cursando o IBDP. Eu estudo políticas globais, economia e inglês e é um prazer estar aqui também. Obrigada. A primeira pergunta, eu queria que você contasse pra gente como você acha que você cresceu durante o seu processo de application para essa boarding school. Qualquer processo de application é uma ferramenta muito interessante para autoconhecimento e crescimento no geral. O simples, ato de colocar o que a gente pensa, as nossas crenças, no papel de, nossa, por que você faz o que você faz? O que te deixa animado para fazer as coisas, sabe? O que você quer mudar no mundo. É um tipo de reflexão que a gente não se faz muitas vezes, né? Geralmente a gente só vai e o processo de aplicação, no geral, ajuda muito. Mas também, como envolve outras questões do processo de aplicação em si, essa questão de fala de inglês, a gente tem teste de proficiência. Eu acabei melhorando meu inglês durante esse processo. E como também envolvia carta de recomendação, eu acabei, ganhando umas perspectivas diferentes em quem eu sou, por meio dos meus professores, das outras pessoas, dos meus mentores que me deram carta de recomendação. Então foi uma experiência muito interessante para poder me ver, de diferentes perspectivas. Legal. E eu acho que sempre que a gente surge com essa ideia, novos, né, de sair do país, é um choque para todo mundo. Eu queria que você contasse como foi a reação da sua família e dos seus amigos quando você surgiu com essa ideia de sair do país para estudar. Então, essa ideia de sair do país foi algo que eu segurei por muito tempo, porque era algo que parecia muito improvável, muito impossível. Eu comecei a comentar com a minha mãe quando eu comecei a aplicar para a escola, mas a ficha só caiu quando eu fui aceita. E até esse momento ninguém sabia que eu ia, dos meus amigos, só a minha família sabia. E eu fui contar, digamos eu fui aceita em maio. Maio. E eu fui contar pro pessoal da minha escola em junho, julho, que era quando eu ia começar a pedir desligamento da minha escola e de fato ir pra lá. Eu acredito que tem pessoas até hoje que não sabem que eu estou aqui. Porque como a gente está nessa questão de ensino híbrido, de ensino online, alguns professores provavelmente só acham que eles não me viram por acaso, sabe? Eu não sei como é que tá. Mas, no quesito familiar foi um choque mesmo, porque ninguém esperava, porque ninguém acreditava que essa era uma possibilidade, Essa questão de estudar fora no geral é muito, muito nova. Então, foi algo complicado, de ter que conversar com a minha família, com a minha mãe, com meus avós, especialmente meus avós que não entendiam muito, o que estava acontecendo. Foi bem doloroso, né, ter que passar por esse processo de separação, digamos assim. Mas foi algo que também, de certa forma, fortaleceu, minha relação com a minha família. Comecei a valorizar mais o afeto deles e eles começaram a valorizar a minha presença também. Então, eu diria que a gente está até numa situação melhor agora, sabe? Que bom, eu acho que sempre tem a parte difícil, né? E tem alguma coisa que você mudaria no seu processo de application? Eu gostaria de ter tido a oportunidade de aplicar para outras escolas. A minha aplicação para a Exupery foi, muito inesperada. Eu, na verdade, pretendia aplicar para o outro ano letivo, aplicar no fim de 2021 para o outono de 2022, né, para setembro de 2022 estar numa escola. Eu acabei aplicando em março de 2021 para ir para lá em setembro de 2021, agosto de 2021. Então, eu acabei não tendo a oportunidade de aplicar para outras escolas nos Estados Unidos, para a UWC, por exemplo. E por mais que a gente saiba que a taxa de aceitação dessas escolas é muito baixa, que é um processo muito difícil, eu gostaria de ter tido a oportunidade de, ter mais opções. Porque, infelizmente, foi algo, muito repentino e foi aquela coisa que, você acaba nem pensando, né? Surgiu a oportunidade, você vai. Mas fora isso, foi um processo bem tranquilo. Tão tranquilo quanto um processo de admissão pode ser, porque é sempre um caos, né, gente? Mas foi bem de boa.
Como você citou, o processo de application nunca é fácil e eu queria saber o que te motivou a correr atrás disso e como você se manteve motivada mesmo com todas as dificuldades que surgiram. E assim, a motivação é sair do país, né, gente? Assim, a minha motivação era sempre pensar na alternativa. Eu não estava satisfeita com o sistema de educação do Brasil, não estava satisfeita com as maneiras que eu tinha que não aprender, mas memorizar o conteúdo da minha escola para poder ter uma nota boa, para eventualmente passar no vestibular. Era um ensino que eu sentia que era muito focado no futuro, e assim, um futuro que ainda estava longe. Eu estava assim, começando o primeiro ano do ensino médio, no 9º ano, e era algo que era muito frustrante para mim. Assim, eu sei que é um tipo de problema que muita gente passa, né? Um tipo de preocupação, mas eu, de fato, chegava a passar mal, assim, estudando para física, estudando para química, porque era algo que eu simplesmente não entendia as aplicações daquilo ali na minha vida. E era uma questão muito de memória, e eu não sou muito boa de memória. Então, a minha motivação para aplicar para fora era sempre assim, a perspectiva de ter um ensino também de qualidade. O meu ensino no Brasil era de qualidade, né, para os padrões brasileiros, mas um ensino assim, mais centrado no aluno, mais centrado em aprender de fato no momento presente, de entender as aplicações de uma matéria, de dar ao aluno também o poder de escolha de quais matérias cursar. Então foi algo que assim me manteve motivada durante o processo inteiro. E o que você acha que seria uma dica para as pessoas que estão aplicando agora para aumentar a chance delas serem aceitas? Assim, é algo sempre muito difícil, né? Porque a gente não sabe o que os admissions officers têm em mente. Por mais que a gente saiba os básicos, né? Assim, do que eles procuram num aluno. Cada admission officer é diferente, o processo é muito humanizado e, portanto, ele é muito sujeito a, não erros, né? Mas pequenas alterações, assim, diferentes julgamentos. Mas eu sinto que, já que a competição vai ficando mais acirrada, o mais importante é demonstrar quem você é você mesmo. É algo bem clichê, né? Assim, seja você mesmo, mostre suas paixões. Mas é simplesmente porque é a única coisa que é diferencial, é algo, assim, único no aplicante. Porque nota alta, muita gente tem. Extracurricular de impacto, muita gente tem. Muita gente tem melhor delegado em não sei quantas simulações, é fundador de algum projeto próprio. A questão é saber fazer esse link, essa conexão entre o que você faz e o que você ama, quem você é e como você age. Isso é algo que muita gente não sabe, assim, expressar numa aplicação, e aí as chances de você ser aceito, então, são menores. Quanto mais você se mostra tridimensional no processo de aplicação, maior a chance de você ser aceito. E a gente já citou aqui que o processo para aplicar para uma boarding school é diferente da aplicação das universidades, mas lógico que você tem que passar por alguns testes antes de ser aceita. E você teria alguma dica para as pessoas estudarem para esses testes, irem melhor e até mesmo diminuir o estresse da aplicação? Assim, diminuir o estresse, gente, meditar. Assim, olhar para o pôr do sol, fazer o que você ama, abraçar seu pet, porque, sinceramente, mesmo você tendo maior, assim, conhecimento completo do que vai cair no teste, o estresse vem, e é normal, sabe? Talvez é interessante aprender a canalizar aquele estresse ali, mas não deixar ele te imobilizar, né? Porque aí tá o problema. Em relação à preparação para os testes em si, depende muito de para qual boarding school a pessoa aplica, ou pelo menos para qual país. Nos Estados Unidos, o normal geralmente é o Duolingo English Test. Algumas escolas pedem o TOEFL, que aí já é um probleminha um pouco maior. E testes de matemática, geralmente ou o SAT ou o SSAT. Muitas escolas são test optional, mas se você escolher fazer, tem muito material online, muito material mesmo. Tem projetos no Brasil que tem mentoria para esses testes de proficiência. Em relação à Europa, é muito complicado. Tem que olhar pela escola individualmente. Geralmente eles têm testes próprios. No caso da minha escola, Exupery, era um teste de lógica. Então, não era um teste que podia se preparar, sabe? Porque era questão de reflexo, sequência numérica, e é algo que não tem muito segredo, assim. É a sua preparação até então. E o teste de inglês era um teste bem padrãozinho de listening, compreensão e vocabulário. Mais uma vez,
se você sabe qual é o teste específico que você vai fazer, é claro, procurar material online, perguntar para pessoas que já fizeram o teste também, como que foi o desempenho delas, o que elas têm como dica. Mas em relação à Europa é algo muito único, depende muito da escola. Então, eu aconselharia assim, simplesmente focar no desenvolvimento da língua, por exemplo, do inglês, naturalmente, da melhor maneira que você conseguir fazer, e matemática e lógica do mesmo jeito. Agora a gente vai passar para uma segunda parte, falar um pouquinho das suas experiências aí. A gente sabe que só de ir para outro país já é uma experiência incrível, já dá um frio na barriga, ainda mais quando você aceita em uma escola internacional. Então, eu queria saber qual foi a sua experiência mais marcante na escola ou em relação ao país, dentro da escola ou com a escola. Assim, experiência mais marcante é algo um pouquinho difícil de escolher, porque todo dia é um choque diferente. Quando eu cheguei aqui, eu estava muito, assim, chocada com como as coisas funcionavam aqui, quesito de infraestrutura, assim, ruas muito limpas, nadinha na rua. Aqui na minha escola especificamente, máquina de lavar louça, secadora de roupa, coisas que, assim, eu nem pensava em procurar. Passei até umas vergonhas aqui quando eu cheguei, porque eu começava a lavar as coisas à mão, e o povo olhando pra mim, tipo assim, a máquina de lavar a louça tá ali, garota. Assim, por favor. Mas o quesito cultural é sempre muito difícil. O Brasil é um país muito, muito diverso, a gente é exposto a muitas coisas e às vezes é até um pouquinho engraçado ver como alguns outros países são mais homogêneos. Aqui tem algumas problemáticas que muitas pessoas não conhecem, não têm assim muita noção, que no Brasil, quando você entra no Twitter com 13 anos de idade, você já tá ali versado, já consegue escrever um TCC sobre aquilo ali, mas aqui o pessoal é um pouquinho mais assim... digamos, menos engajado politicamente, eu diria. Talvez a necessidade de ser engajado politicamente na Europa seja menor, porque simplesmente direitos humanos aqui são garantidos, a sua grande maioria, por exemplo, questão de bem-estar aqui também. Mas, enquanto uma escola internacional, é sempre uma experiência muito interessante ouvir dos meninos do México, do pessoal que vem do outro lado da Rússia, como as coisas funcionam. Os professores aqui são de diferentes lugares, tem gente da França, tem gente dos Estados Unidos, tem gente que, assim, já morou em muitos lugares também, Vietnã e Angola e, enfim, China. Então, toda vez que você interage com alguém aqui, vem uma história diferente, uma história única, que abre suas perspectivas, sabe? É um tipo de coisa que você nunca pensa, assim, que é possível. No Brasil, a gente não escuta. E aqui é, assim, a todo momento. E agora, indo totalmente para o lado contrário, qual foi o seu maior perrengue na hora da aplicação? Na hora da aplicação, foi com certeza a entrevista. A minha aplicação para a Exupery, ela foi bem, assim, caótica. Eu apliquei, assim, no mesmo dia da deadline, tinha feito tudo para a competição, para a bolsa, assim, né, dentro de um tempo bem bom, assim, acho que 2 ou 3 semanas. Chega no último dia, eu descubro que tem formulário de aplicação que eu tinha que preencher com um tanto de prompt de essay. Mas aquilo ali, como foi muito assim, no calor do momento, era algo que, pelo menos na hora, eu consegui pegar a energia e fazer aquilo ali, terminar. Mas o processo em si, ele foi por fases. Então, eu enviava uma coisa, esperava resultado. Enviava outra, esperava resultado. Então, toda semana era assim, enviar alguma coisa, aí pensar, meu Deus, será que você aceita para a próxima fase? Aceita para a próxima fase? Aí era aceita, começava de novo. E meu maior perrengue foi, assim, já muito estressada, já querendo acabar com aquilo ali, porque tinha um mês que eu tava naquele trem aplicando e não acabava nunca, e tinha mais fase. Chegar na hora da entrevista, achei que ia ser com uma mulher que eu já tinha conversado, né, do Admissions, ia ser um Admissions Officer comum, diretor da escola, com o diretor do ensino médio juntos, 2 caras de terno, assim, sentados olhando pra mim, eu ali no meu quarto, assim, na maior paz, blusinha rosa, bem assim, oi, e morrendo de medo, tremendo, assim, pensando, Jesus amado, o que eu falo pra esses homens? Eles me faziam pergunta e eu ficava, assim, gaguejando. Tinha hora que eles tinham falado comigo assim, não precisa ficar nervosa. Não precisa, mas eu tô nervosa. Não ajudou muito. Então, assim, foi, eu acho que a hora mais estressante, assim, da minha aplicação. Não só porque a entrevista em si foi super estressante, mas também depois de você rodar toda a frase na sua cabeça, assim, de Jesus, será que
nossa, eu falei muita coisa besta, será que eles vão me passar para a próxima fase? Enfim, foi um desespero bem diferenciado. Bom, e por último, para a gente fechar por aqui, você tem algum recado para quem está assistindo e quer trilhar o mesmo caminho que você? Assim, galera, pensem bem. Não, assim, é uma experiência incrível, é uma experiência maravilhosa, mas é algo que, assim, é algo complicado, sabe? Saudade de casa, é algo que todo mundo fala, que a gente pensa assim, saudade do Brasil, sabe? Do Brasil do Bolsonaro, que seja. Mas a saudade, assim, especialmente para países assim mais no norte, tudo tão frio, tudo tão diferente, talvez seja interessante considerar assim quais são de fato seus objetivos para quando você chegar aqui e não quiser dar atrás. E no quesito do processo de aplicação em si, tendo certeza que é esse o caminho que você quer trilhar, seja você mesmo. Muito clichê, mas por favor, porque você não sabe o que o Admissions Officer quer com você. Você não conhece a escola, por mais que você veja foto no Instagram, perfil no LinkedIn, link dentro da escola, você não sabe o que a escola precisa. Quem sabe é o Admissions Officer. Então, assim, tentar se moldar ao que você acha que eles precisam é muito arriscado. Porque às vezes você acha que, não, se eu mostrar tais características eles me querem, e já tem gente desse jeito, não tem como saber. Seja você mesmo, vai na sua verdade, demonstre paixão, que o Admissions Officer vai fazer o trabalho de pensar assim, será que você dá um match com a escola ou não? Isso não é sua responsabilidade. Então, assim, seja você mesmo. Bom, gente, por hoje foi isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, agradecer a Raquel por ter aceitado o convite. Se inscreve no canal e curte o vídeo para ajudar a gente. E é isso. Obrigada por me chamar, gente. Prazer aqui. Qualquer pergunta, eu tenho no Instagram também, é kel.jardim. Meu nome sem o Rá, ponto. Entre o Kel e o Jardim. E é isso, não posto muita coisa, mas qualquer pergunta sobre a escola, qualquer pergunta sobre a experiência, eu tô, assim, de braços abertos, podem me mandar mensagem. Obrigada. Tchau, gente!